Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e chegamos hoje à lição de número 6, metade da revista, né? Estamos estudando o livro de Salmos e hoje estudaremos o Salmo 91. Então, o assunto da lição é Vivendo no Esconderijo de Deus, baseado no Salmo 91. Texto áureo: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11. Verdade prática. Servindo a Deus, temos segurança para viver neste mundo. E a nossa leitura bíblica é todo o Salmo 91, que são 16 versículos. Vamos ler na versão NAA, tá bom? Vou também colocar o texto na tela para você acompanhar, caso você não esteja com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem três objetivos. O primeiro, identificar autor, título, classificação e a poesia hebraica. Segundo objetivo, compreender que precisamos viver em obediência e santificação para desfrutar da proteção de Deus. E o terceiro e último objetivo, reconhecer que Deus destaca anjos para intervir na relação humano-espiritual em que vivemos. Então, esses três objetivos, ao finalizar a aula aqui, eles precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá bom? A nossa lição também ela tem três tópicos, está dividida em três tópicos. O primeiro, aspectos gerais. O segundo, esconderijo do Altíssimo. E o terceiro, dá ordem aos seus anjos. Nessa divisão, a nossa lição está organizada, tá bom? Então, vamos entrar na lição aqui.
E antes de entrar, como de costume, já se inscreve no nosso canal, deixa aí um like nesse vídeo e ao final da lição, ao final da aula aqui, compartilha esse vídeo com alguém. Clica no botão compartilhar, você copia o link e aí você compartilha lá no seu WhatsApp, no seu Facebook. Faça com que essa aula chegue a mais pessoas, tá bom? Porque assim a palavra de Deus vai ser divulgada e você vai ser responsável pela divulgação. Eu não tenho acesso às pessoas que você tem acesso. Então existe, cada um de nós temos um círculo de amizade, né? Um círculo de pessoas que nós conhecemos e que nós influenciamos. Então eu não tenho acesso ao círculo de amizade que você tem, mas você pode compartilhar essa aula com pessoas do seu círculo ali para que elas aprendam mais sobre a palavra de Deus, tá bom? A escola bíblica é a maior escola do mundo que ensina a palavra de Deus. Então isso precisa ser valorizado. Não há nada mais eficiente e melhor do que a escola bíblica para ensinar a palavra de Deus. Ainda não foi criado algo melhor. Quando for criado, a gente vai, com certeza, ter acesso, saber, mas até o momento, o que nós temos de melhor é a escola bíblica. Então, nós precisamos valorizar a escola bíblica e as aulas dessa escola bíblica. E olha só, estamos já na lição de número 6. Caso você não tenha ido para a igreja ou não tenha assistido às aulas anteriores, na descrição desse vídeo aqui tem um link de todas as aulas anteriores. São 5 aulas, com essa é a 6ª lição. Então, todas as aulas estão aqui nos links descritos abaixo para você poder ter acesso. Lembrando que a apresentação dessa lição, os slides, tudo, eu posso disponibilizar para você em PDF. Basta você comentar aqui embaixo, digita assim, eu quero, que aí eu mando o link para você baixar em PDF a apresentação dessa lição, que é útil caso você queira estudar por lá ou dar aula na sua igreja, botar no projetor ou no monitor lá, enfim, você pode estar utilizando, tá bom? Acho que é isso. Chegamos à lição de número 6. A introdução diz assim: chegamos a um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 91. É uma página de fé e sabedoria para a nossa vida diária, uma riqueza literária inspirada por Deus e derrama-se por todo este belo hino, revelando o amor e a proteção de Deus para todo discípulo que viver no esconderijo do Altíssimo. Então, a lição de hoje vai falar sobre o Salmo 91, que é uma pérola da literatura hebraica. Este salmo é um salmo muito abençoador para a nossa vida, mas também ele é muito conhecido e, por falta de entendimento, as pessoas usam até ele como um mantra. Tá? E isso é errado. A Bíblia não é um mantra. Muitas pessoas já viram, você já viu a pessoa deixa a Bíblia aberta na sala lá no Salmo 91 e isso está protegendo a casa. Muita gente anda com a Bíblia para cima e para baixo porque se sente protegido só por carregar a Bíblia. Isso daí não é verdade. Quem nos protege é Deus. Quem nos protege é Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem poder, ela é eterna, mas a Bíblia escrita que nós carregamos, ela é apenas mais um exemplar de milhares que existem no mundo. Então, o que nos protege é a palavra viva de Deus, viva na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva. Então, você precisa valorizar a palavra de Deus, ter respeito pela palavra de Deus e deixar a Bíblia aberta ali
no Salmo 91, isso não vai proteger a sua casa. O que protege a sua casa é Deus, e essa proteção ela advém de uma vida com Deus, de uma vida em devoção a Deus. Aí o cara faz o que quer, vive na safadeza, na prostituição, não obedece a Deus, não honra a Deus, não serve a Deus, aí deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e acha que isso vai proteger a casa dele. Não funciona assim, não é desse jeito. Então, aí outro entendimento errado é o cara não congrega, não serve a Deus, mesma coisa, vive fazendo o que quer, mas ele põe a Bíblia na mochila ali, na bolsa, anda com a Bíblia e acha que por carregar a Bíblia ele vai ser protegido só porque ele está com a Bíblia ali e não tem uma vida de intimidade com Deus. Esse salmo ele diz exatamente o contrário. E é isso que nós vamos estudar aqui. Então, o primeiro tópico da lição vai falar sobre aspectos gerais, acerca do contexto literário deste salmo. E o primeiro ponto é autor, título e data. Como você deve ter percebido ao ler na sua Bíblia, este salmo não contém título em itálico. Então, ele não traz um autor definido. Os antigos rabinos, os estudiosos, né, os sábios rabinos lá, eles dizem, eles têm uma regrazinha lá, e eles dizem que quando um salmo não tem autor definido, nós devemos atribuir ao autor do salmo anterior, que nessa sequência aqui foi Moisés. O Salmo 90 foi escrito por Moisés e ele fala a respeito da grandiosidade de Deus e da transitoriedade, né? Da brevidade humana. E este salmo é atribuído a Moisés. E então, o Salmo 91, seguindo essa regra dos rabinos, também devemos atribuir a Moisés. E o Salmo 92 também. Então, seria uma trilogia aí, o Salmo 90, 91 e 92, que são atribuídos a Moisés, e ambos retratam essa visão de grandiosidade de Deus e a pequenez do ser humano, tá bom? Então, vamos entender dessa forma que é um salmo de Moisés. Segundo ponto, classificação. A classificação, ele é um salmo didático, ele expressa sabedoria, confiança e devoção a Deus, muito parecido com o salmo anterior, que também expressa devoção a Deus, é uma oração, traz petições e também traz sabedoria, conhecimento, nos ensina. Então, essa é a classificação. Ponto 3 aqui dentro é a poesia hebraica. O Salmo 91 é um dos poemas mais ricos de todo o livro. O texto apresenta-se cheio de imagens e figuras de linguagem. A voz do salmista alterna entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa dos verbos empregados. Nos versos 1 e 2, temos o emprego da primeira pessoa, o eu. Os versículos 3 a 13 estão em segunda pessoa, falando tu. Né? Nós lemos aqui na versão NA, que é uma versão mais atualizada de João Ferreira de Almeida, não vai ter esse tu, mas vai ter você. E por fim, os versos 14 a 16, a poesia retorna à primeira pessoa, o eu, porém, o próprio Deus é quem empresta sua fala ao poema. Então, ele vai variar nessas três visões aí. Uma vez é o cara na primeira pessoa, outra vez é na segunda pessoa e outra vez é Deus falando a nós. Então, é como se fosse uma conversa, né? Nós falando a Deus e eles, o cara na segunda pessoa falando a nós de Deus, e a terceira visão, é, é, o terceiro ponto aqui seria Deus falando a nós. Então, esse salmo ele alterna nessas variações. Sobre as variações, alguns estudiosos olham esse hino num prisma teológico, chegando a acreditar que nos últimos versículos é o próprio Deus
quem fala mesmo, né? Então, é uma exegese já desse salmo, reconhecendo nos últimos versículos, que são 14 a 16, a fala do próprio Deus, que foi o que a gente mencionou. Deus usando o salmista ali para falar a nós, que somos os leitores. Então, esse é o primeiro tópico da nossa lição. Segundo tópico, esconderijo do Altíssimo. E a partir de agora nós vamos entrar na letra, no texto propriamente dito, tá bom? E aqui nesse primeiro ponto, invisíveis pela fé, ele vai do verso 1 até o verso 4. Só que a gente vai ler apenas 1 e 2, o verso 1 e 2. Diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O verso 1 e 2 que a gente leu. A moderna noção de esconderijo não é muito diferente da remota época deste salmo. Criminosos e perseguidos pela justiça costumam esconder-se até hoje. Aquele que habita no mais alto lugar, no Altíssimo, nos esconde à sombra de sua, sob a sua sombra e nos torna invisíveis, nos faz seguros contra quaisquer ataques, sejam físicos ou espirituais. O El Shaddai, o Onipotente, detém o maior poder de proteção e somos indetectáveis por meio da nossa fé, assim como foram os filhos de Israel no Egito. Aqui o comentarista dessa lição, ele entra num campo espiritual para ele desenvolve aqui uma visão. O, o Salmo ele não traz essa ideia de invisibilidade, como ele menciona aqui. Eu não vejo dessa forma. O Satanás ele não é cego, os demônios não são cegos. O que o Salmo, o que a ideia do esconderijo do Altíssimo nos transmite aqui, na minha visão, diferente da comentário da revista, é que quando estamos ocultos ou escondidos em Deus, de uma forma não literal, né, mas de uma forma espiritual, nós nos tornamos inacessíveis. O diabo não tem acesso a nós pela proteção de Deus, por causa da proteção. Não é que ele não nos vê, o diabo não nos enxerga. Não, ele sabe, ele nos enxerga. Ele não é cego. Mas estamos protegidos por Deus. E essa proteção não é porque estamos lá na luz inacessível de Deus. Não, não, como o nome já diz, é a luz inacessível. Não temos acesso a isso. Mas estando na terra aqui, podemos viver aqui na terra e ser guardado por Deus, por ter relacionamento com Ele. E se Ele assim o quiser. Lembrando que Deus ele é soberano e Ele é poderoso. Então, o que esse verso, o que o início desse salmo nos traz aqui, é a ideia de que, tendo confiança em Deus, você se abriga em Deus. E o Senhor, sendo onipotente, todo-poderoso, ele te guarda. O segundo ponto aqui é: não te assustarás. É o verso, do verso 5 até o verso 6. Diz assim: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, esse verso 5 e 6, ele vai falar a respeito de coisas que acontecem no mundo, né? Tragédias, doenças, guerras, catástrofes naturais, tudo isso pode ser enquadrado aqui dentro desses versos 5 e 6. Porém, também ele traz a ideia de seta. E isso aqui nos, nos, nos mostra um ataque inimigo. Um ataque inimigo.
E Satanás, ele nos ataca, sim, de forma espiritual, através de setas malignas. Isso está descrito aqui nesse salmo. Mas todas essas coisas que acontecem e que nós estamos sujeitos, o verso aqui está dizendo que nós não devemos nos assustar com essas coisas, não devemos ficar aterrorizados. Não diz que não vamos ter medo. O medo é algo comum e natural a qualquer ser humano. Todo mundo sente medo. O que nós não podemos permitir é que esse medo ele nos domine. Nós devemos dominar sobre ele. E ele traz sempre os textos bíblicos, eles trazem uma construção de uma ideia. Não é um verso isolado, ele tem uma conexão. Então percebe, o verso 1 e 2 vai falar de alguém que tem relacionamento com Deus, ao ponto de se abrigar em Deus, de encontrar em Deus refúgio e fortaleza, porque ele confia em Deus. É o que está dizendo aqui, verso 1 e 2. Então, esse cara que confia em Deus, que se refugia em Deus, que está guardado em Deus, ele não ficará aterrorizado com as coisas que acontecem no mundo e que são naturais. O texto aqui não está falando 5 e 6, verso 5, de nada extraordinário. São coisas naturais, normais que acontecem no mundo. Mas quem está guardado e abrigado em Deus, ele não fica aterrorizado com essas coisas. Tá? Por quê? Porque ele está guardado em Deus, porque ele tem refúgio em Deus e tal, e por aí. Ponto 3. Palavra de fé, verso 7 até o 9. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esses versos aqui que nós lemos, é o verso 7, né, que ele se refere aqui. Traz a ideia de alguém, irmãos, que está numa guerra, né? Que está numa batalha ali, lutando. Não é um cara que está numa praia curtindo as suas férias. Não, é um soldado que está numa guerra, numa batalha. E tem gente caindo de um lado e do outro, mas ele não é atingido. Então, esse cenário nos mostra que não estamos a passeio aqui, que não estamos de férias. Estamos em uma guerra. E quem está na guerra, ele está sujeito a tudo aquilo que a guerra oferece. O inimigo ele quer nos matar. A guerra, o cenário de guerra é esse. Então devemos estar em alerta, devemos estar vigilantes e devemos cumprir o propósito. Todo soldado em uma guerra, em uma batalha, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Ele não está ali à toa. Ele tem um objetivo. Então, assim, nós temos também um objetivo aqui. E, mesmo estando em guerra, mesmo estando em uma batalha, nós somos protegidos por Deus. Né? Não devemos desanimar e essas coisas que estão ao nosso redor, elas não devem tirar o nosso foco e não devem fazer com que a gente retroceda, mas devemos sempre avançar. O último ponto aqui, o último tópico da nossa lição, vai falar sobre dar ordem aos seus anjos. E nós temos 3 pontos aqui que são, irmãos, de suma importância, importantíssimos. Primeiro ponto, lares protegidos, é o verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus ele nos guarda e a proteção de Deus se estende à nossa casa, ao nosso lar. E essa proteção, irmãos, de Deus, Deus ele nos guarda, Deus ele protege o nosso lar. Isso não é à toa, é uma construção, estamos em guerra, estamos ali servindo a Deus numa batalha, buscando cumprir a nossa missão, o objetivo, e nós temos fé em Deus, ele é o nosso refúgio e tal. E a nossa casa ela deve ser protegida por Deus, mas isso não nos tira a obrigatoriedade
a responsabilidade de também guardar a nossa casa, de também proteger o nosso lar. E essa proteção, ela acontece em três aspectos, tá? Primeiro é o espiritual, o segundo é o aspecto externo e o terceiro é o aspecto interno. Então, nós devemos proteger a nossa casa, fisicamente. Eu aconselho, todo homem deveria aprender alguma arte marcial. Eu indico jiu-jitsu, eu sou mestre em jiu-jitsu, é a arte marcial mais eficiente que existe. Então, todo homem deveria saber uma arte marcial para ele poder se defender e também defender a sua casa, defender os seus filhos, defender a sua mulher. Todo homem deveria fazer atividade física, todo ser humano, né? Mas todo homem deveria ser comprometido em fazer atividade física, poder correr de alguma situação, poder ter força para carregar seus filhos, para ter força para, sei lá, alguma situação, ele tem um preparo físico para poder reagir a alguma coisa, né? Temos visto muitas pessoas aí sem sedentárias e por conta disso acarretando doenças no seu corpo. Então, tudo isso é desleixo e é uma desproteção que você está tendo com a sua casa. Então você precisa ter um preparo físico, precisa ter saúde, comer bem, se alimentar bem. Já estou indo para o outro lado, né? Mas isso envolve a proteção de sua casa. Se você estiver doente, obeso, sedentário, como é que você vai proteger sua casa dessa forma? Então, você precisa ter um preparo físico para proteger a sua casa. Um outro aspecto que a gente falou aqui é o aspecto espiritual. Você protege a sua casa espiritualmente, ora pela sua casa, prega a palavra para a sua família, para a sua casa, ensine a palavra de Deus para os seus filhos, para que ele não venha a ser influenciado pelo mundo, pelas ideologias, pelos ensinamentos errados. A sociedade está aí para isso, para corromper o ser humano. A televisão, a internet, tudo isso está corrompendo o ser humano e principalmente as crianças, adolescentes e jovens. Então, os pais eles têm esse papel de proteger o seu lar também intelectualmente. E isso aqui, quando eu assumo essa postura, eu estou protegendo o meu lar. E Deus ele nos guarda nesse aspecto, nos usando também para ser uma proteção para a nossa casa. O segundo ponto aqui dentro é o diabo reconhecer, o reconhecimento do diabo. O verso de número, esse ponto, ponto 2, ele está baseado no verso 11, 12 e 13, tá bom? Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, em Mateus capítulo de número 4, a partir do verso 6, Satanás ele cita esse versículo, atribuindo isso ao Messias. Então, aqui é o reconhecimento de Satanás. Satanás ele conhece as Escrituras e ele reconhece que esse texto é um texto atribuído ao Messias. Porém, a Bíblia diz também que os anjos eles nos servem, eles estão para nos servir. Não devemos, sou contra qualquer tipo de oração a anjo. A Bíblia diz que você deve orar a Deus. Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Então não devemos orar a anjo, dar ordem a anjo, mandar a anjo. Não. Ore a Deus. Você não ora a anjo, mas Deus dá ordem aos seus anjos. Então nós somos guardados por Deus e Deus usa ali os seus anjos para nos guardar, para nos servir, para nos trazer resposta, para nos trazer uma mensagem. Daniel, ele nos mostra isso, que Deus enviou o seu anjo ali para trazer uma resposta a Daniel. Então, o diabo, ele reconhece isso, a autoridade de Deus é que ele nos guarda através e usando os seus anjos. O último ponto aqui, é o terceiro, ele vai falar a respeito de promessas. Promessas vencem os perigos
Aí vai falar do verso 14 até o verso 16, que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Essa última parte aqui já é aquela parte em que Deus está falando a nós, tá? Aí diz assim o texto, ó, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa última parte aqui vai falar de promessas de Deus. Aqui é o cabedal de promessas, né? Como se fosse o arsenal, as virtudes que Deus derrama sobre nós através de promessas. E isso aqui envolve várias coisas. Eu até grifei aqui no texto bíblico. Ele fala a respeito de livramento, a respeito de proteção, a respeito de resposta, a respeito da sua própria presença. Ele diz que estará conosco. Ele fala a respeito de livramento de novo, no verso 14 ele fala, no verso 15 ele fala de novo, ele fala a respeito de glorificação, de recompensa que ele nos dá, ele fala a respeito de saciedade que o Senhor pode nos proporcionar, e isso vem através de longevidade. Longevidade é você envelhecer de forma saudável, ter saúde, estar bem. E ele fala, por último, a respeito da salvação, que é o aspecto maior, né? É a maior promessa de todas, a salvação, que nos garante estar com o Senhor na eternidade. Então, é, tudo isso aqui, do 14 ao 16, são promessas para quem, irmãos? Para aquele que está escondido em Deus, que tem relacionamento com Deus, que ama a Deus. O início do verso 14 diz assim, ó, porque a mim se apegou com amor. Então aqui é o segredo é isso aqui, é se apegar a Deus com amor, é amar a Deus, é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar com a sua vida devota a Deus. Estando assim, você vai desfrutar de todas essas coisas, tá bom? Espero ter auxiliado, ajudado você a compreender o Salmo 91, que é um salmo poderosíssimo, uma palavra maravilhosa, aplicável à nossa vida. A aplicação pessoal diz assim: enquanto servimos ao Senhor, não precisamos viver atemorizados pelos perigos que nos cercam. Podemos descansar a nossa alma à sombra do Onipotente, confiando plenamente na sua proteção. Amém? Obrigado por nos acompanhar até aqui. Agora eu te peço que responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. Primeira, segunda lição, qual o tema central da trilogia formada pelos Salmos 90, 91 e 92? Segunda pergunta, qual atributo de Deus é ressaltado com a sua capacidade de proteção e a figura da sombra? E a terceira pergunta é, qual o cabedal de promessas de Deus para nós no Salmo 91? Responda aqui nos comentários. Lembra de compartilhar essa aula com alguém e que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fica na paz.